Quando você está assistindo 90 Dias para Casar, você já desconfiou que alguém estava claramente atrás apenas de um green card para chamar de seu? Aposto que sim, porque teve gente que nem disfarçou. Seja no programa principal ou nas franquias antes dos 90 dias e o outro caminho, a gente ficou de cara que os americanos não se deram conta de que estavam caindo em um golpe. Eu não sou responsável pelo que os outros pensam de mim. Eu posso ir embora, eu posso voltar, posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou aonde eu quiser. Depois de muitas temporadas, barracos e brigas na justiça, muitos fãs se perguntam: alguém chegou de fato a ser deportado por ser pego na mentira? A gente te conta agora. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Primeiro, acho que é legal explicar que não é tão simples deportar uma pessoa. Como vocês sabem, quem quer ir para os Estados Unidos precisa de um patrocinador financeiro. Esse patrocinador precisa ser um cidadão americano e a pessoa não só vai bancar o processo do visto, como também se tornará o responsável legal do estrangeiro pelos próximos 10 anos. É muita coisa, né? Isso é feito para tentar evitar golpes e também que a pessoa passe fome e coisas do tipo, né? O país não quer mais um mendigo na rua. Vocês lembram do David e da Annie, né? Então, ele não tinha dinheiro e teve que pedir pro amigo dele. Tem até uma cena que a Annie conta pra esposa do cara que o marido dela era o patrocinador da Annie, pegando a pobrezinha da mulher de surpresa. Outro casal que deu o que falar com essa história toda foi Paul e Karine. O Paul não tinha grana pra bancar a ida da Karine para os Estados Unidos e a mãe dele não queria de jeito nenhum. Ainda mais quando ela descobriu que a Karine estava grávida e lá nos Estados Unidos não tem sistema público de saúde, tudo você tem que pagar. Então, quando alguém se casa com um americano, ela vai ter direito ao green card mesmo que se separe no dia seguinte. Em alguns casos, o cidadão estadunidense pode conseguir anulação do casamento, o que é bem complicado porque exige uma situação muito específica. Ou levar para a corte, né, que seria a justiça americana, e conseguir provar que a pessoa era mesmo uma golpista. Até hoje ninguém chegou até o fim desse processo, mas teve gente que chegou bem perto. Olha só, Fernanda e Jonathan. Na sexta temporada, que ainda não passou aqui no Brasil, conhecemos o casal Jonathan e Fernanda. Ela tinha 19 anos e ele mais de 30. E apesar de eles se darem super bem, a gente já desconfiava que a falta de maturidade dela fosse fazer a diferença. E realmente fez. Os dois acabaram se separando mesmo, trocaram algumas farpas em público e um dia ele postou a foto de um documento na internet comemorando que não tinha mais vínculo com a mexicana. Depois de uma enxurrada de críticas, ele explicou que, na verdade, ele cancelou essa obrigação de patrociná-la por 10 anos. E não o green card da moça, né? Tipo, ele não estava comemorando que ela estava sendo expulsa. Ele só comemorou que ele não era mais o responsável. Os avós dela moram nos Estados Unidos e aí ela foi viver com eles, Aladim e Laura. Os dois estão no elenco de O Outro Caminho, que também não passou por aqui, mas a gente já comenta tanto desse casal aqui no canal e lá no Instagram, que com certeza vocês já sabem tudo o que aconteceu com eles. A Laura, na verdade, ela é uma canadense de uns 50 anos que vivia na Flórida, nos Estados Unidos. Ela tinha cidadania americana porque teve um filho com um americano. Ela conheceu Aladim, um tunisiano que vive no Catar, conheceu pela internet, e depois se casou com ele na primeira semana que os dois se encontraram. Olha a loucura, olha a loucura. Isso só para poder furunfar, tá? Não sei se eu deixei claro. Porque lá você não pode ficar no mesmo quarto que uma pessoa do outro sexo se vocês não são casados. Já falei que ele tinha uns 29 anos? Também não, né? Os dois se separaram depois de muitos problemas e de Laura dizer que ele não era bom na hora de cumprir suas obrigações matrimoniais. Se é que você me entende. No fim das contas, o Aladim acabou dando a entender na internet que tinha muita vontade de viver no Canadá,
Parece que ele só queria o passe de entrada. Agora, a Laura é que teria sido impedida de entrar novamente nos Estados Unidos. Ela tá lá no Equador vivendo com a Cru Evelyn e eu me pergunto, alguém acostumado ao padrão de vida na Flórida ia querer viver no meio do nada, lá em Ingabal, no interior do interior do interior? Dizem que ela trabalhou ilegalmente lá nos Estados Unidos e foi descoberta, e por isso não conseguiu mais voltar para a terrinha do tio Sam. Essa história é super complicada e assim, ela nunca realmente explicou o que aconteceu. Então, a gente supõe muita coisa e dizem muita coisa na internet, mas, né, parece que ela não voltou mesmo. Molly e Luiz. Chegamos agora à lista de piores boy lixo de toda a franquia. O primeiro deles é o dominicano Luiz, que tinha lá seus 26 anos, quando conheceu a americana Molly, de 40 anos. O rapaz encontrou seu passe gringo e conseguiu até convencê-la a se casar legalmente antes do visto K1. Na terrinha do tio Sam, vimos claramente que ele não se importou em nada com a esposa e muito menos com as filhas dela. Quem não lembra daquela cena dele dizendo que a menina não queria namorar sério, só queria brincar no parquinho? Ele chamou a polícia contra a própria Molly. Todos os fãs do programa torceram muito para que a americana fizesse o cara ir embora para a República Dominicana após o divórcio, mas ele acabou se casando de novo e foi viver em Nova Jersey. Ashley e Jay. Essa aqui é a verdadeira novela do 90 Dias. É da 6ª temporada e a gente tá doido pra passar aqui porque essa foi a melhor temporada de todas até agora. A Ashley é uma americana de 30 e poucos anos que foi na Jamaica buscar um boy de 20 anos. O Jay, que era claramente muito menino e imaturo para a relação. Ele disse com todas as letras que não se casaria se tivesse outro jeito de ir morar nos Estados Unidos. E como se isso não bastasse, a Ashley descobriu que seu marido baixou o Tinder dias após o casamento. Quando confrontado, o Jay teve a cara de pau de dizer que não sabia que o Tinder era um aplicativo de namoro, só queria fazer amizades. Sei, amizades no Tinder. Mais tarde, depois que ela arrumou um emprego de tatuador numa barbearia para ele, ela ficou sabendo que ele tinha entrado no banheiro com uma cliente e ficado uns 10 minutos lá. Fazendo o quê? Só Deus sabe. Ashley ficou fula da vida e expulsou ele de casa. Depois disso, ele apareceu lá de noite e ela chamou a polícia e a imigração. Só que, como era muito tarde, não tinha ninguém no departamento de estrangeiros. Ela ainda teve dó e voltou na decisão. Pra quê, né? O maldito do cara não queria assinar o divórcio de jeito nenhum e eles foram para a corte, foram para a justiça. Mais de uma vez, todo mundo torceu para que ela tivesse coragem de deportá-lo, mas ela não teve. Tem pouquíssimo tempo, inclusive, que ela anunciou ter conseguido o divórcio. Danielle e Mohamed. Todo mundo já conhece essa história, né? A gente já tem um vídeo falando sobre o casal, então não vou nem focar muito nos detalhes. O Mohamed é considerado um dos maiores golpistas que já entrou nesse programa. Eu tô mentindo? É verdade. Ele evitou intimidade com a Danielle enquanto pôde, mas adivinha só, passou uma noite com ela, o que era suficiente para impedir a anulação do casamento. A Danielle ficou no pé dele, levou na justiça e tudo mais. Quando o tunisiano sentiu que a coisa estava feia pro lado dele, teve a cara de pau de procurar a Danielle de uma forma doce e gentil e pedir que ela não fosse até o fim da história, que ela deixasse ele viver e trabalhar nos Estados Unidos. Para nossa surpresa, Danielle amoleceu e cedeu aos desejos dele. Resumindo, ninguém foi deportado ainda, mas é cedo demais para falar que isso nunca vai acontecer. O dia que a Angela, por exemplo, se der conta de que o Michael é um puro interesseiro, ela tem cara de que vai devolvê-lo para a Nigéria sem pensar duas vezes. Tem mais alguém que você achava que seria deportado? Me conta aqui nos comentários. E para quem quer saber que fim levaram os casais, é só acessar a nossa playlist sobre 90 dias para casar, que tem vídeos sobre praticamente todo mundo. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Eu quero parar com tudo, já chega.
O que aconteceu comigo foi o suficiente.